ser consagrado é ir além, não desistir, mas prosseguir. Levantarei, prosseguirei, pois Jesus é quem me conduz a restaurar, a restaurar, a restaurar. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos dos testemunhos dos nossos irmãos e irmãs da comunidade Dominus Salus. Nós vamos prosseguir então hoje, já apresentando aqui o André, né, que será o nosso irmão que partilhará, que testemunhará o seu caminho vocacional com a comunidade, enfim, aquilo que nós estamos fazendo entre nós, né, com os irmãos, para este nosso projeto, né? Só tenho hoje um projeto vocacional, mas também lembrando que é o nosso jubileu de prata, então estamos comemorando, é uma forma de comemorar também para expormos a comunidade, para que conheçam a comunidade também. E seguindo com este projeto, como eu fiz nos outros vídeos, vou ler mais um trecho, mais uma estrofe do poema de Santa Teresinha, Meu Canto de Hoje, né, que é o nosso lema deste ano, né? Para amar a Jesus, para te amar, Jesus só tenho hoje. Seguimos com o projeto desta forma. Vou ler mais esta estrofe do poema, então, de Santa Teresinha. Se penso no amanhã, temo ser inconstante. Vejo nascer em meu coração a tristeza e o enfado. Eu quero, meu Deus, o sofrimento, a prova torturante, agora, no presente. Muito bem. Então, hoje, agora, no presente, nós estamos aqui para testemunhar mais uma vocação, mais um chamado de Deus na vida de mais um irmão. Este aqui então é o André Luiz Gonçalves Pedroso. O André é postulante já a caminho do noviciado. Apresentávamos o Hugo, postulante de primeiro ano, recebeu o hábito, né, este ano, no começo do ano. Já o André já está há 1 ano e meio no processo de postulantado, caminhando para o noviciado. É uma próxima etapa de formação, por isso mesmo hábito ainda, mas também terá mudança no hábito, porque são os processos das etapas de formação também nas vestes de nós celibatários. Temos esse processo de vestes, né, de receber sinais, né, do celibato, da nossa vocação, no carisma também, que vamos falando quanto a isso, apresentando para vocês também. Muito bem, o André tem 28 anos, também é dos mais novos. E ele é natural, bom, ele nasceu em Catanduva, mas é natural, morou em Urupês, né, interior de São Paulo. Quantas horas? Uns 500 quilômetros daqui, mais ou menos 5 horas. Uns 500 quilômetros, 5 horas então daqui. São vocações que vão se aproximando da comunidade. Nós vamos testemunhando, conhecendo justamente aonde o carisma pode chegar, aonde o carisma, né, busca. Não temos algo que vamos atrás de vocações, acreditamos que a vocação chega, né? A vocação chega porque ela é atraída pelo carisma. Então, é algo que estamos fazendo nesses vídeos, nos testemunhos, nas partilhas dos nossos irmãos. Muito bem, André. Então, vamos lá. Você sempre morou em Urupês, né? Nasceu em Catanduva, morou em Urupês. Sim. Muito bem. E conta para nós como que foi seu chamado vocacional. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de frisar um ponto que aconteceu depois fazendo uma releitura da minha história, né, com o processo de cura interior que eu passei na comunidade, né, de frisar essa passagem de Jeremias 5, capítulo 1, versículo 5, que vai ser a confirmação daquilo que foi a minha vocação durante até esse momento, né, até esse hoje que nós temos. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do teu ventre, eu te consagrei. E vindo muito de encontro com isso, o meu chamado vocacional foi nessa profundidade, como o Senhor dizia para mim, na minha busca, na minha ânsia de querer, de desejá-lo mais, de dar o meu tudo para Ele. Então, foi depois de conhecer, o grupo de jovens no qual eu participava, ainda com muitas dúvidas no meu coração, com
com muitas incertezas, muitos medos. Foi num retiro de um final de semana que eu fiz, né, através do irmão João Eduardo, que já, né, esteve nessa comunidade também, e ele foi fazer uma pregação lá no retiro na minha cidade, inclusive ele é natural da minha cidade também, e ele dizia, né, o Espírito impeliu ele naquele momento, em poucos jovens que estavam ali, ele foi, né, inspirado pelo Espírito em dizer, fazer uma dinâmica, né, de que nós pudéssemos dar um ano para Deus, né, naquele ano seguinte, no qual a gente iniciaríamos, né. Então, eu aceitei o desafio, né, eu aceitei esse desafio em Deus, né, tantos desafios que eu aceitava no mundo para as coisas erradas, eu naquele momento, né, eu me senti na minha liberdade mesmo, impelido, né, impulsionado pelo próprio Espírito em aceitar esse desafio, né. Então, eu naquele ano seguinte, eu dei o meu ano para o Senhor, independentemente daquilo que acontecer, né, vivendo esse abandono mesmo, na sua providência, na sua misericórdia, para ver, né, para responder aquilo que estava no meu coração, as ânsias e os desejos do meu coração até aquele momento. Sim, sempre nessa busca de Deus, né? A gente perceber que o chamado ele acontece quando estamos em oração. Né? Muitos dos que já partilharam, testemunharam, é no momento de retiro, em algum lugar que está rezando, como Maria, né? Que se colocou em oração, e por estar em oração veio o chamado dela também, a missão, claro, grandiosíssima e muito maior, né? Mas no sentido nosso, sempre gosto de colocar este exemplo de Maria, porque é estar em oração, ouvindo a Deus naquele lugar, né, naquele lugar que Deus preparou para nós, porque lá Ele vai falar. Acredito que isso aconteça com muitas pessoas. E isso é história vocacional, por isso que estamos perguntando, né, como foi o seu chamado vocacional, porque ele é uma base. Depois do chamado vocacional, vem um lugar, vem como viver, vem, né, mas eu tendo o chamado, ele é essencial, né? É aquela certeza, aquela rocha para seguirmos a vontade de Deus, para começarmos a entender a vontade de Deus a nosso respeito. Neste processo, André, como conheceu a comunidade? Eu conheci alguns meses antes, né? Alguns jovens de lá da comunidade se retirou, né? Para fazer um retiro aqui na comunidade do João Eduardo, né? Do irmão João Eduardo, que tinha uma comunidade terapêutica aqui mesmo em Jundiaí, e a gente passou esse final de semana na casa dele, em retiro, e ele nos trouxe aqui na comunidade. Eu me lembro até hoje que quando nós chegamos aqui, nós fretamos uma van para vir, aproximadamente uns 15 jovens, né? E quando nós chegamos aqui, nesse caminho que nós temos, né, da avenida aqui para chegar na comunidade, eu já senti meio que, nossa, é uma coisa diferente, a gente não sabe explicar, sabe aquele lugar que você parecia que você já estava lá, mas ao mesmo tempo você não estava, mas era uma coisa muito gratificante, né? O Senhor foi me seduzindo nesse sentido, no íntimo do meu coração, né? Então, aí conhecemos a comunidade, estava tendo alguns eventos aqui, conhecemos o fundador também, o irmão Alexandre, né? E ficou no meu coração esse desejo mesmo de querer voltar, de querer, né, estar mais compartilhando das mesmas alegrias, compartilhando da mesma espiritualidade, do carisma, né? Então foi uma atração de inicial muito forte, muito grande, né? Parece aquela atração, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente tá naquela paquera, né, com o nosso namoradinho, paquerando ali, vem uma atração ali e você quer estar perto, né, você quer estar junto, e foi assim com a comunidade, foi assim com o Senhor também, né, esse desejo maior de estar com Ele, de dar tudo a Ele, foi através desse retiro que nós fizemos. Sim, muito bom. E aí depois, já estando fazendo os encontros vocacionais, que você citou, que começou a participar, conhecendo este carisma, então após um chamado, conhecer este carisma para viver esse chamado feito por Deus, o que mais te atraiu na comunidade? Sim, a frase fundante, né, da nossa comunidade, né, o carisma essencial é a restauração, né, restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus para que nós nos redescobrimos como filho, né? Então eu me recordo que
eu cheguei mesmo já participando de grupo de jovens, né, estando à frente, inclusive quando eu vim para cá, estava na coordenação, né, o Senhor, Ele me pedia isso mesmo, de dar mais, mesmo estando à frente de movimentos, enfim, mas o que mais me atraiu mesmo foi a frase fundante, né, do nosso fundador, do carisma, né, de restauração, de redescobrir, né, porque eu cheguei aqui ainda com muitas lacunas dentro de mim, né, com muitos abismos, né, com muitas feridas externas e internas também, né, devido àquilo que o pecado fez, né, e faz, né, a cada um de nós, né, essa escuridão que há muitas vezes em nós, né, e o carisma, a frase de restauração, né, é o que mais me chamou a atenção, de viver essa vida mais em Deus, de viver essa vida mais de reparação, essa vida mais de sacrifícios, de penitências e uma vida também de oração, né, de devolver, né, a dignidade, né, que o Senhor tem guardado para cada um de nós, né, como filhos amados de Deus. Muito bem. Você está indo há quanto tempo na comunidade? 3 anos. 3 anos. Cheguei para os votos perpétuos de vocês. Isso. Olha, 3 anos nos votos perpétuos, ele chegou nos votos perpétuos. Muito bem. Nesses 3 anos, já teve uma crise? Já ficou triste? Já pensou em ir embora ou não? Mas já teve uma crise na sua vocação, uma crise na comunidade? Com certeza. As crises, elas são muito importantes na vida, numa caminhada espiritual, para nosso amadurecimento, né? Então, crises sempre teremos, né? Me entendam bem, no bom sentido, né? Eu me recordo de uma crise que eu tive quando um dos meus irmãos, né, foi embora, né? Vai fazer exatamente 1 ano, né? Uma pessoa que eu tinha uma amizade muito grande, né, e naquele momento que ele deixou a comunidade, enfim, eu comecei a repensar também não na minha vocação em si de estado de vida, mas no lugar do chamado que o Senhor, né, me colocou, né. Muitas coisas eu pedi ao Senhor, a minha oração ela não tinha frutos, eu não conseguia ouvi-lo, né. Foi um momento de muita aridez naquele momento, né, devido a algumas perdas, né, que a gente tem, devido à nossa afetividade também, de às vezes a gente vai criando alguns vínculos, né, tem que ser saudáveis, lógico, mas as crises elas vêm, né. E uma última crise foi recente, né, inclusive partilhando neste momento, abrindo, né, o meu coração, expondo, né, recentemente também, né, acredito que pensar em ir embora, eu acredito que nunca pensei, né, mas de ter uma aridez mesmo, né, algumas incertezas devido ao meu próprio eu, ainda de falar muitas vezes mais do que o próprio Senhor na minha vida, né, de querer às vezes me colocar na frente, né. Então às vezes ver algumas incertezas, né, algumas aridezes, mas assim como no profeta Oséias ele vai dizer, né, que eu te atrairei para o deserto e falarei ao seu coração, né? Então buscar mesmo neste momento de incertezas, mas um momento também de deserto espiritual que nós temos que passar, e foi assim com os santos, né? Então nós temos que passar por esses momentos também, um pouco mais, né, aí vai de cada um, né, da particularidade de cada um, mas na certeza do primeiro chamado mesmo, né, de lembrarmos daquilo que o Senhor falou, né, isso é muito importante. Então quando vierem as crises, e virão muitas mais, louvado seja Deus, né, para o amadurecimento, para o crescimento espiritual, para uma busca de santidade, mas quando vierem as crises, é interessante para, né, até você vocacionado que está assistindo esse vídeo, de você lembrar, né, daquilo que o Senhor falou, né, no início, né, nos princípios do seu chamado, da sua vocação, e ver que ali está a certeza da palavra de Deus, que é imutável na nossa vida. Sim. E foi difícil deixar seus pais, o emprego, né, você trabalhava, até tinha algo de família, né, era algo da família,
foi difícil deixar os seus pais, a sua casa, o emprego, outros sonhos também? Com certeza, né? A gente tem sempre laços que a gente vai criando, né? E eu nunca tinha saído de casa também. Alguns anos atrás, inclusive, fazendo alguma recordação, o Espírito vem nos lembrar agora, irmã, que alguns anos atrás era para mim estar, inclusive, nessa cidade, né? Há mais ou menos uns 15 anos atrás eu fui convidado, eu tinha o meu sonho, né, de jogar futebol, de ser um grande jogador de futebol, enfim. Alguns anos atrás era para mim ter vindo para cá, para Jundiaí, né, deram tudo para mim, mas ele acabou barrando, ele acabou não deixando eu vim para cá. No momento eu fiquei um pouco frustrado, fiquei um pouco bravo com ele, mas hoje lendo, né, fazendo uma releitura, hoje eu vim para cá, né, eu estou na mesma cidade, mas hoje ele louva a Deus, né, pela minha vocação. No início foi um pouco difícil para ele, principalmente, porque os meus outros irmãos foi um pouco mais tranquilo. Para ele foi uma grande dificuldade, né, de fazer esse desvencilhamento, mas trabalho também, vejo que, como a senhora disse, né, que nós tínhamos uma empresa, né, na nossa cidade lá, ela é muito rica em produzir jeans, né, calça, enfim, as vestes, e nós tínhamos, eu e meus irmãos, nós éramos donos de uma empresa que nós tínhamos lá, e no momento também que eu anunciei isso para eles, foi muito difícil no sentido da parte profissional mesmo, mas o chamado, a vocação, ela sempre fala mais alto, né, ela quebra muitas vezes as barreiras, ela, independentemente dos obstáculos, né, a palavra de Deus, ela permanece. A vocação, o chamado, ele sempre vai permanecer. Basta a gente ter a ousadia, a coragem de olhar para tudo isso, que é bom, como a senhora disse já em alguns vídeos, isso é muito bom, porém, né, eu gosto de uma passagem lá de Provérbios 19, 21, né, que muitos são os planos, né, do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece no nosso coração, né? Então isso tem que ser para nós temos que ter a nossa autoridade como batizados, como filhos de Deus, de decidirmos aquilo que nós queremos na vontade de Deus. Muito bem. Então, por fim, a pergunta, né, diferenciada, essa questão de vir para cá, de deixar tantas coisas, do que se é vivido. Teve algo assim engraçado, né, que você ouviu sobre a sua vocação? Sim. Ela foi uma vez eu estava no grupo de oração lá já aqui na comunidade, mas fui visitá-los. Uma senhorinha chegou em mim e disse: "Nossa, um anjo, né? Vocês são como anjos lá, vivem como anjos?" Eu falei: "Não, a gente não vive como anjo, não. A gente, né, trabalha também. Nós somos humanos, carne e osso também. A gente chora, a gente, né, briga, a gente com tranquilidade." São até mesmo pelas dificuldades de compreensão que a gente sempre que a gente sabe que não temos que responder ao nosso chamado para alguém. Então também esse alguém, família, amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, enfim, não vão saber o que a gente está vivendo. Então é muito compreensível, né, que as pessoas falem algumas coisas até absurdas. Né? E a gente tem que ir se posicionando aquilo que, né, precisa ser rebatido com caridade, por zombarias, né, à igreja ou ao Estado, ao sagrado, mas também, né, respeitando as pessoas que não tiveram o mesmo chamado. Então, realmente causa escândalo. E a gente não se importa com o escândalo que é causado, porque é isso, né? Não é uma vida nossa, é algo que Jesus sempre causou escândalo, e a gente vindo viver uma vida mais perto dele, mais parecido com ele, né? Causar um escândalo também. Então é comum que surjam alguns comentários. Mas muito bem, né? Ficamos por aqui em mais esse vídeo com o testemunho do André. Então, convidamos vocês, aqueles que não ouviram ainda, não viram os outros vídeos, para acessarem pelo link que vai estar sendo, né, disponibilizado, e todos os outros vídeos que nós estamos procurando lançar neste projeto. Então, só tenho hoje, continuando com o apelo, né, com o chamado para você neste projeto, como Deus tem colocado no nosso coração, para amar a Jesus só temos hoje. Né? Então é preciso que na nossa vocação vivamos o hoje e respondamos hoje. É mais uma vez feito este apelo a você que está acompanhando, que tem um chamado,
a vida consagrada, a uma vida celibatária, você só tem hoje para amar Jesus na sua resposta vocacional também. Então ame a Jesus hoje. Amém? Deus abençoe e até um próximo vídeo então, para vocês nos conhecerem melhor e trilharem este caminho conosco, vocacional e também de comemoração do nosso Jubileu de Prata. Muito obrigada e Deus abençoe.